A história de hoje é um case daqueles, hein? Tudo começa quando a Receita Federal, em 14 de junho de 2013, solicita informações fiscais de um produtor rural que praticava sua atividade no formato de condomínio. A intimação solicitava que o produtor informasse o percentual de sua participação do condomínio nos anos de 2008 e 2009, com documentos para comprovar a alegação, o que foi prontamente atendido. No dia 9 de agosto de 2013, o produtor recebe uma intimação do auto de infração, que cobriu um valor, gente, de mais de R$ 1.800.000, acrescidos ainda de juros e multa, sob a alegação de omissão de rendimentos da atividade rural e de rendimentos por depósito bancário de origem não confirmada. Com o auxílio do time da Consult, foi apresentada a manifestação cabível e tiveram início as discussões. Em julho de 2020, a Delegacia Regional de Julgamento notifica que os argumentos da defesa foram parcialmente acatados. A primeira boa notícia, né? Ainda assim, um novo recurso foi apresentado para continuar a discussão no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. No dia 5 de julho de 2024, veio a boa notícia. O CARF acatou os argumentos da defesa do produtor rural e excluiu a infração. A dívida de R$ 1.804.000 foi reduzida para R$ 204.000, acrescida de juros e multa na data do pagamento. Ou seja, a Consult contribuiu nada mais, nada menos para a redução de R$ 1.600.000 da dívida do produtor. Caramba, eu tô com umas contas aqui de luz, de água, posso passar para você? Manda para nós aí, Fernando. Gente, é um case daqueles, como eu disse, e no consultor desta semana vamos falar sobre este serviço, né, que oferece uma forma de contestar cobranças ou penalidades indevidas para que uma empresa não seja prejudicada. Eu sou o Fernando Lopes, recebo mais uma vez Laércio Balbinotti, diretor executivo da Consult, José Meurer, coordenador tributário, e a nossa querida Michele Pasqualin, advogada tributarista, sócia da Maranguelen Advogados Associados. Gente, muito obrigado pela presença mais uma vez. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos a oportunidade, Fernando. Eu imagino que vocês... Quanto tempo de Consult mesmo, Laércio? 30 anos. Só isso, 30 anos. Comecei cedo. Começou cedo. Eu imagino que vocês acumulem histórias como essas, e eu imagino também o depoimento desse produtor, né, desse cliente de vocês quando ele recebe essa notícia. E quão bom é ajudar essas pessoas, né, Laércio? Exatamente, Fernando. É muito satisfatório para nós sempre dar as notícias para o contribuinte quando a gente tem ganhos de causa, especialmente nessa situação tributária, que é uma situação extremamente complexa, né? Você lutar contra o fisco, não usa a palavra brigar, né? Lutar contra o fisco é um tanto desigual, né? Nesse caso concreto que você citou, por exemplo, nós conseguimos desconstituir parte da cobrança num julgamento onde foram 5 fiscais que julgaram. Então, a própria fiscalização acatou os nossos argumentos. Depois, nós recorremos para o CARF, em Brasília, como você bem disse, que é um órgão paritário, depois a Michele vai explicar melhor isso, mas onde tem advogados tributaristas que defendem o lado do contribuinte, não são só fiscais. Então, nesse caso, realmente foi muito satisfatório nós conseguirmos esse êxito. Bom, já entrando então em fiscalizações e defesas fiscais, a gente sabe que as leis do Brasil elas são muitas vezes complexas. É fundamental a presença de uma consultoria especializada. Quando nos deparamos com o início de uma fiscalização, o que a gente deve fazer, Laércio? Primeiro ponto, o empresário tem que manter a calma, né? Não tem outra forma, né? Então, tem empresários que se desesperam, mas o que tem que fazer? Tem que manter a calma. Por quê? Porque a abertura de uma fiscalização ou qualquer análise por parte do fisco, ela nada mais é de que para verificar determinados indícios de irregularidade. Não quer dizer que a irregularidade propriamente exista. Então, o empresário tem que estar ciente que ele precisa confirmar no detalhe se essas irregularidades existem.
Então, o fisco, quando abre um termo de início de fiscalização ou quando ele indefere um pedido de compensação, uma utilização tributária, que são várias normas que regulamentam isso, ele delimita qual a abrangência dessa fiscalização, qual o tributo que ela vai pegar, qual a operação que ela vai verificar. E aí o empresário tem que ter essa calma, essa tranquilidade de buscar uma assessoria especializada para que faça essa análise do que é que o fisco está querendo enxergar. Se isso realmente ocorreu, foi uma mera inconsistência de arquivos digitais, porque hoje, Fernando, as informações tributárias elas são fornecidas ao fisco tudo por intermédio de arquivos digitais, os SPEDs. Então, o fisco tem toda a contabilidade da empresa, tem toda a apuração fiscal, tem toda a apuração tributária, enfim. Ele tem a capacidade simplesmente de olhar ali internamente, sem pedir, às vezes, nada ou sem pedir muita coisa para a empresa, mas ele tem condições de chegar a algumas conclusões. Verificado esse início de indícios, né, é que ele intima a empresa para apresentar informações, para esclarecer. E é esse esclarecimento que o empresário tem que ter a calma de apontar efetivamente as respostas, porque as respostas hoje também são todas escritas, né? Já não existe aquele contato pessoal do fiscal com o empresário, do fiscal com o contador. As respostas têm que ser escritas. Então, buscar uma assessoria especializada que consiga transmitir a ideia ou descrever tecnicamente esse procedimento de uma forma clara, objetiva, que conduza o fiscal a concluir de forma favorável à empresa. O fiscal é uma pessoa técnica, normalmente ele é formado em contabilidade, em direito, em cursos técnicos. Então ele tem uma cartilha que é técnica, que é a cartilha do fisco. Então nada melhor do que um técnico falando com um técnico, né? Então aí a gente consegue esclarecer e colocar de uma forma objetiva o que realmente aconteceu e muitas vezes evitar aí a notificação fiscal, a cobrança dos tributos que ele está pretendendo fazer. Então, o que a gente entende aqui é que o técnico ele vai botar essas defesas em campo quando há uma detecção de uma injustiça ou uma interpretação errada, né? E, Michele, em que momento, né? Primeiro, calma, né? Recebeu aquela fiscalização, importante. Calma. E aí, em que momento essas defesas elas são apresentadas? Bom, então a gente precisa só esclarecer que existem alguma diferenciação entre autuação, né, auto de infração, que é quando o fisco detecta que existe uma irregularidade na apuração, um recolhimento a menor. Então, existe uma suposta sonegação fiscal. Então, existe o auto de infração que consolida essa suposta dívida. Tá? Então, esse é um cenário. E o segundo cenário é quando o contribuinte, para quitar um débito, se utiliza de outro crédito que exista dentro da sua apuração e muitas vezes o fisco não homologa essa compensação. Tá? Não homologando essa compensação, também inicia-se ali uma defesa, precisa iniciar uma defesa. Então, você conseguindo compreender essas duas dinâmicas, o processo é o mesmo. Tá? Então, como é que ele se inicia? Ele se inicia com a verificação, obviamente, da legislação aplicada, da infração cometida, das penalidades e, especialmente também, o prazo. Tá? O contribuinte ele precisa estar atento aos prazos. Prazo do quê? Prazo do recebimento, porque muitas vezes, mas quando que... Hoje tudo é eletrônico, né, Fernando? Então, quando que a empresa recebeu essa intimação de fato? Às vezes, rodou de quem abriu foi mas chegou na mesa do empresário em outra data. Então, é de suma importância detectar a exata data do recebimento dessa notificação, tá? Tendo isso em mente, normalmente, seja no fisco federal, estadual, o prazo usualmente são 30 dias, tá? Então, 30 dias é o prazo que o contribuinte tem para agir. E agir em que sentido? Primeiro de tudo, coletar a documentação pertinente, tá? Por que essa coleta é importante? Porque nessa primeira defesa é salutar que seja juntado todos os documentos comprobatórios que atestam que aquela ação do contribuinte foi uma ação legal, legítima. Tá? Então, é de suma importância que se colete o máximo de documentos possíveis. Nós, inclusive, orientamos os nossos clientes, de modo geral, a se assessorar também
com laudos técnicos. Então, você veja o seguinte, às vezes, muito embora a gente está partindo por uma defesa administrativa e quem vai analisar essa defesa são pessoas técnicas, é importante que ela esteja subsidiada de também laudos técnicos, né? Então, muitas vezes, não é necessariamente a presença de um advogado para escrever, a gente orienta, mas não é necessário. Na fase administrativa, você pode fazer defesa sem a presença de um advogado, mas o que é preciso ter é uma assessoria de técnica, tá? Porque estamos falando de problemas técnicos. Bom, então que essa assessoria ela pode ser contábil, pode ser econômica, né, de cunho econômico, se tiver que fazer algum laudo que precise de um economista, e pode ser, inclusive, em termos de engenharia, porque você imagina uma questão de problema de classificação fiscal. Né? Então isso é muito comum também. Mas essa mercadoria aqui ela classifica nesse item ou naquele? Isso impacta, obviamente, às vezes a alíquota ser aplicada, né? Então isso... não, mas isso aqui, vou exemplo bem clássico. Esse copo aqui, ele é um copo de vidro, mas ele tem na sua composição outros elementos que o tiram dessa classificação. E quem está apto a dar esse laudo? Um técnico, né? Um técnico, seja ele um engenheiro químico, um engenheiro... Então, tudo isso é importante dentro desses 30 dias. Por isso que a gente fala que esses primeiros 30 dias são cruciais, porque tem que ter uma força-tarefa ali de multidisciplinaridade para que se colete toda essa documentação. Bom, sendo coletada a documentação, então, alguém precisa escrever essa defesa, né? Então, a defesa tem a parte documental e a parte escrita. Bom, sendo protocolada essa defesa, tá, inicia-se, então, um processo administrativo, tá? Num primeiro momento é julgado pelos próprios fiscais, tá? Então, nesse primeiro momento a gente fala assim que é muito raro, e é quando até o Laércio comentou que esse caso em que ele narrou houve esse ganho já na primeira instância, é algo muito difícil hoje de se conseguir, porque são colegas julgando colegas, né? Então, é mais complicado, não que não ocorra, né? Então, a cartilha é a mesma, né? A cartilha é a mesma. Então, não que não ocorra esse ganho, o Laércio fez um bom exemplo aqui, mas é um pouco mais difícil, tá? E o que acontece nessa etapa? Tendo um julgamento, ainda é possível um recurso. Tá? E esse recurso, que é onde a gente coloca assim, a nossa maior expectativa, é quando ele vai para esse órgão superior. Que quando a gente fala em termos federais, é o CARF, né? É o órgão responsável por esses julgamentos. E esse órgão, ele tem uma peculiaridade que ele é composto de membros dos contribuintes e membros do fisco. Então, é um órgão paritário. E isso traz uma certa equilíbrio, né, numa lida, numa discussão. Por quê? Porque ninguém vai só puxar a sardinha para o seu lado, né? A gente vai ter um debate inclusive de cunho técnico, porque estamos falando de pessoas técnicas analisando. Então, o processo administrativo ele é muito rico. Ele é muito rico e ele precisa ser bem explorado pelos contribuintes, pelos empresários, porque é um momento muito importante de você obter um êxito. Né, e evitar que essa discussão vá para a esfera judicial. Indo para a esfera judicial, ela encarece. Então, em termos federais, só para você ter uma ideia, Fernando, a dívida aumenta 20%. E quando a gente está falando em valores expressivos, é algo muito relevante. E aí, fora o custo de uma ação judicial, porque tem perícia judicial, o juiz ele não é muito embora muitos hoje tenham um grau de técnica muito avançado, mas eles não são especialistas em áreas como contabilidade, como engenharia, então eles vão precisar estar assessorados aí de laudos que custam caro. Então, na nossa visão, o empresário ele precisa dedicar um tempo e esse cuidado maior para essa fase administrativa ali, que realmente, sendo feito um bom trabalho, o êxito pode ser realmente reconhecido. Pois acho que um complemento, né, Michele? No processo administrativo, Fernando, o princípio que rege o processo administrativo é o princípio da verdade real, ou verdade material. Tem nomes diferentes, mas significa a mesma coisa. O que isso traz para o processo administrativo? Ele traz que o fiscal ele tem a obrigação, o julgador, na verdade, fiscal também, né? Mas o julgador ele tem a obrigação de buscar a verdade dos fatos. Então, ele tem que esmiuçar a documentação apresentada pelo contribuinte, pelo defensor,
e entender efetivamente se a verdade dos fatos é aquela que o fiscal lá atrás analisou, se a conclusão dele está correta ou não. Nesse caso aí que você citou no início, analisando a verdade dos fatos, os julgadores, 5 fiscais, chegaram à conclusão de que o colega deles de primeira instância, era que analisou ali a fiscalização e emitiu o auto, ele estava equivocado em alguns entendimentos. E aí eles reformaram. Então esse é um princípio tributário que nós aplicamos muito na nossa, e por isso essa documentação robusta que a doutora Michele falou, com laudo contábil, com laudo pericial, técnico, mas um pericial ali produzido pela parte. Isso faz toda a diferença na hora de um julgamento. E também, né, Laércio, um ponto bem importante dentro desse contexto que você mencionou, é que, assim, muito embora seja o princípio da verdade material algo realmente respeitado dentro do processo administrativo, o fato é que muitos julgadores não aceitam a juntada de prova posterior. Tá? Então, assim, por isso quando a gente comenta... É muito importante. Exato. Quando a gente comenta desses primeiros 30 dias que são cruciais na defesa, eles realmente são. Por quê? Porque muitas vezes não são consideradas as provas juntadas a posterior. E também, Fernando, todos os elementos de defesa, então as justificativas, nulidade, a tua justificativa técnica ali de que aquela exigência ela é incorreta, ela tem que ser apresentada nesse primeiro momento. Tá? Só ressalta pra gente, Michele, 30 dias após o recebimento. Após o recebimento, exatamente. Então não pode perder tempo mesmo. Não. Então, assim, o que também... esses argumentos de defesa, eles não podem ser modificados. Então, vamos imaginar um contribuinte resolveu fazer a tarefa errada, fez algo mais caseiro e não se dedicou tanto em buscar todos os elementos ali, porque tem que ter a técnica ali, sabe, Fernando? Olhar nulidade é algo que quem tem já a prática já sabe olhar assim, isso aqui está nulo, tem nulo por tal motivo. Então, às vezes, ganha-se muitos processos por essas nulidades. E o que acontece? Aí, quando chega na primeira instância e perde, aí, às vezes, chega o empresário para nós e fala, olha, então, eu perdi, e agora? Eu não posso inovar. Então, nas minhas linhas de defesa, eu não posso apresentar elementos que lá atrás ele não olhou, eu não posso fazer, porque não é permitido isso. O julgador não vai analisar, por mais que eu apresente, por mais que a verdade material tem que ser hoje aflorada, ele não vai considerar. Então, a gente ressalta mesmo a importância desses primeiros 30 dias e fazer uma defesa bastante robusta para trazer tranquilidade no curso do processo. Perfeito. Sabe que vocês falando assim, é um julgamento. E sou jornalista e no jornalismo a gente acompanha. Os julgamentos tributários não são tão televisivos, televisionados, noticiados. Mas me lembra muito casos, por exemplo, criminais ou de alguma outra esfera, em que os advogados eles buscam esses laudos, uma simulação, alguma prova técnica de que aquilo seja verdade. E aí que vem a importância do técnico. A Michele falou muito de não perder tempo. Em 30 dias, é uma empresa especializada que vai conseguir fazer em tão pouco tempo, né? Esse laudo tem que entrar aqui, esse outro aqui, vai nos ajudar a ganhar essa causa. Mais ou menos isso, né, José? Justamente, tu imagina, Fernando, que as fiscalizações elas podem ser referentes a períodos curtos, 2 meses, 5 meses, 1 ano, ou pode ser até 5 anos. 5 anos retroativos à data de hoje, por exemplo. Então, você imagina numa empresa de grande porte, a gama de informações, de dados e de números que vão ter que ser analisados e reprocessados. Então, por isso que é importante ter uma consultoria especializada e que tenha a seu poder uma tecnologia avançada para que esses dados possam ser reprocessados, conferidos e dispostos através de um laudo técnico, igual o Laércio e a doutora Michele bem comentaram, para que ele seja bem minucioso e bem detalhado, trazendo todas as informações da operação da empresa, né? Todo o ponto de vista do contribuinte, porque que a operação e a tributação foi executada daquela forma, trazendo o maior nível de clareza possível para o fiscal ou para o grupo de fiscais que forem analisar, para que eles decidam de forma que está orientado e bem orientado na defesa. Então, as defesas elas são muito bem compostas e é um trabalho dividido entre jurídico e contábil, ou contábil e fiscal. Então, é um trabalho conjunto.
né? O jurídico ele vai trazer as alegações, as nulidades, né? Os princípios jurídicos e tributários, e o fiscal e contábil, a consultoria, ela vai trazer a análise da operação, da tributação da empresa, né? Visando oferecer ao fisco a melhor visão possível para a realização da fiscalização, do julgamento posterior. Às vezes esse processo ele pode demorar um pouco. Quais os cuidados que a empresa, a pessoa deve ter durante esse processo fiscal? A empresa tem que ser extremamente ágil, né, no primeiro momento. Então, buscar especialistas que já conhecem o tema é a forma mais rápida de ganhar tempo. O segundo ponto, a fiscalização às vezes deixa falhas, então tem que olhar criteriosamente o que a fiscalização trouxe de argumentos. Os prazos têm que ser bem cuidados. A Michele comentou aqui, o prazo da impugnação ou da defesa, da manifestação, que é o primeiro recurso, ele é importantíssimo porque é a coluna vertebral do processo. A partir dali é que o processo vai seguir. Não consigo trabalhar isso de forma diferente no curso do processo. Então, esses prazos têm que ser levados em consideração. Por quê? Depois da primeira decisão, tem uma ciência do contribuinte para se manifestar. Tem um prazo, que são os embargos, né? É um nome mais técnico, mas tem um prazo que é de 5 dias apenas. Então, alguém abriu lá a notificação da resposta da delegacia regional que julgou o processo. Não avisou alguém, 5 dias passam um estalo. Então, assim, cuidar muito bem dos prazos nesse decorrer do processo. Monitorar o julgamento. Então, tem etapas do julgamento em que é possível fazer memoriais, né, Michele? Exato. Que é um resuminho do processo, onde você conta a história do processo para entregar para o julgador. Isso. Sustentação oral, inclusive, Sustentação né, oral. Laércio? Muito bem. Que na verdade, é uma defesa que você fala, explica, e isso ao vivo é muito importante porque você consegue detalhar melhor, que às vezes na narrativa do papel não é possível. Então, dentro desse contexto, a sustentação oral e a entrega de memoriais, que é esse resumo, ela faz toda a diferença no julgamento. E essa conversa técnica, né? Eu acho que o principal ponto é esse, né? Talvez um ponto que a gente pode salientar também como muito importante de uma assessoria é a visão externa. Uhum. Muitas vezes o contador tem a capacidade de fazer a defesa, o advogado interno pode ter a capacidade de fazer uma defesa tributária, mas eles estão acostumados a ver aquela operação e não conseguem enxergar o todo, né, Michele e José? Então, assim, a assessoria, quando vem de fora, ela tem uma visão mais holística, né? Então, ela consegue olhar todos os pormenores. Ela questiona aquilo que aquele que está na operação do dia a dia não questiona. E às vezes é nesses detalhes que a gente consegue derruir o auto de infração ou a cobrança. E esse trabalho de defesa fiscal, além de evitar multas, penalidades nesses processos, ele ajuda a melhorar os processos internos também. Olha para dentro, até para evitar novos problemas. E como que a Consult trabalha nesse sentido, José? Ótima pergunta, Fernando. Nós trabalhamos com um produto que é chamado Consultoria Permanente, né, que é um trabalho realizado para prevenir eventuais erros, né, ou inconformidades com a tributação, que a gente segue alguns pontos de verificação. Por exemplo, a correta apuração dos tributos, né, se elas estão em conformidade com a legislação fiscal e tributária, as doutrinas, né, a jurisprudência. Nós verificamos eventuais detecções de erros na apuração contábil ou no levantamento das demonstrações contábeis. A questão também que o Laércio muito bem comentou, de ter uma visão externa, né, uma visão descontaminada do ambiente atual de apuração da empresa. Também auxiliamos no planejamento tributário, o melhor regime, o regime mais benéfico para a empresa para realizar as suas tributações anuais. E também, por último, não menos importante, a questão de auxiliar o empresário, de gerar informações concretas, informações seguras e confiáveis para que ele possa tomar a melhor decisão. Um ponto aí que o José colocou é isso. Nós acabamos nos tornando parceiros do empresário, do contador e do advogado interno quando ele existe, né? Por quê? Porque a ideia realmente é acrescentar, né? Então, assim, o contador interno, ele conhece a operação como ninguém.
Não adianta nós, muitas vezes de fora, chegar e querer dizer que nós conhecemos a operação da empresa melhor do que o contador, melhor que o empresário. Longe disso. Então, nós nos tornamos parceiros agregando nos pontos onde nós entendemos que podem ser melhorados. E, às vezes, é só um ajuste de rumo, né? Uma inconsistência que apareceu ali por uma informação que está sendo informada num campo equivocado, coisas simples. E outras são coisas complexas, né? Então, assim, nós olhamos o todo. Então, essa parceria externa aí que a assessoria tem com os contadores é primordial. É isso, pessoal. Essa ajuda de uma consultoria especializada, não somente para te defender na hora de um processo de 1.800.000, mas também para prevenir processos assim. Deus o livre, chegar um processo assim até você. Mas eu gostaria, para a gente encerrar o episódio de hoje, uma pergunta aberta para vocês mesmos, ressaltando isso, né, da importância de procurar uma empresa especializada. Começar com a Michelle, primeiro as damas. Obrigada, Fernando. Eu acho que assim, a narrativa de hoje ficou bastante clara, a necessidade de ter um suporte assessorando aí ao empresário todas essas demandas aí oriundas, tanto para evitar uma autuação, como também para ela já existindo ou acompanhar até o final do deslinde dessa situação. Mas uma coisa que a gente tem que ressaltar é que você, no teu início de fala, destacou muito bem. A nossa legislação, o Brasil não é para amadores. Então, a nossa legislação muda diariamente. E, às vezes, não há como o contador e o empresário estar atento a todas essas alterações. Então, dentro desse contexto, além da legislação mudar, a jurisprudência também muda, é muito dinâmica. Então, é importante ter uma assessoria, acho que a assessoria permanente comentada pelo José, ela faz muito sentido para justamente evitar. Ninguém quer ser autuado, ninguém quer ter um crédito glosado. Mas, tendo uma assessoria, você com certeza você mitiga esse risco. Então, eu acho que essa é a orientação final aí que a gente poderia passar para quem está nos assistindo. José. Justamente, sobre o aspecto contábil, é muito importante, né, que o empresário no dia a dia, que ele seja fornecido de informações concretas, informações que são seguras e são confiáveis. Então, através da consultoria, ele pode ter essa segurança. A consultoria, ele vai fazer a verificação de todas as informações contábeis, vai auxiliar o contador no levantamento das demonstrações. Então, ele vai gerar essa segurança e o empresário ele vai poder se basear nos números que estão nas demonstrações para tomar a melhor decisão, o melhor segmento para o negócio dele. Prevenção, como você bem colocou, é o melhor caminho sempre, né? Nós defendemos isso lá dentro do escritório e tentamos colocar essa visão para o empresário, né? Então, a revisão hoje, como eu coloquei anteriormente na minha resposta, a revisão hoje dos fiscais ela é embasada em arquivos digitais. Então, esses arquivos são enviados para o fisco. Muitas vezes são enviados sem uma revisão criteriosa. Então, a parte fiscal está toda ali dentro. Como que eu apurei, o que eu fiz, qual a operação que eu fiz, qual o tributo que eu encontrei, o fiscal olha isso. Então, essa revisão prévia do arquivo que vai ser enviado ao fisco para ver se ele está correto em relação à legislação de regência daquele tributo é importantíssima, né? Nós temos aí uma informação, eu até antecipo aqui para ti, que nós temos um orgulho interno da assessoria da Consult, que na última década nós não tivemos nenhuma autuação em clientes que a gente fez a assessoria permanente. Nós trabalhamos no preventivo, evitamos a autuação, já tivemos intimações para apresentar esclarecimentos, apresentamos esclarecimentos para o fiscal e convencemos ele do nosso ponto de vista. Então, acho que isso é um ponto muito importante para os empresários ficarem atentos, porque tem aquele empresário que não quer investir numa assessoria, não quer investir no permanente, ele quer agir no consequente. E o preventivo é sempre a melhor opção na nossa visão. Mais vale prevenir do que remediar, né? Exatamente. Custa muito menos. Às vezes, R$1.600.000 em alguns casos pontuais. Gente, que bate-papo gostoso, que aula. Muito obrigado. Eu saio daqui mais esperto. As contas de água e luz, depois eu deixo lá com vocês. Laércio, obrigado. Michelle, José, obrigado por mais esse bate-papo. Você, empresário, né, que está nos acompanhando, viu
que vale a pena investir. E como bem ressaltou o Laércio, muitas vezes na prevenção. Obrigado por nos acompanhar. Ficamos por aqui hoje. Até o próximo episódio de o podcast O Consultor. Até mais.